Então vamos lá, vamos começar o momento de discussão da gente sobre a atividade de hoje. Então eu vou falar questão por questão e se vocês observarem que a de vocês está diferente, aí vocês tentam consertar aí no caderno de vocês, certo? Na primeira questão, eu pedi para vocês estabelecerem a diferença entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Todos vocês conseguiram responder essa? Fica bem, Sim, né? O que seria a reprodução assexuada? A principal diferença entre elas é a questão da troca de material genético. Se existe ou não a troca de material genético. Na reprodução assexuada, não vai necessitar dessa união dos gametas sexuais masculino e feminino, não vai acontecer fecundação, né? Tem um tipo de reprodução, que é a partenogênese, que ela vai utilizar o gameta sexual feminino, porém Porém, essa ela não vai. Então, eu vou voltar aqui, já que chegou um pessoal, eu vou iniciar explicando novamente a questão número 1. Nessa questão número 1, a diferença entre a reprodução assexuada e sexuada é a questão de acontecer ou não a troca de material genético. Na reprodução assexuada, como eu falei para vocês na videoaula, não existe essa troca, não existe a fecundação, não existe a união dos gametas sexuais masculino e feminino. O que acontece ainda é a utilização da célula sexual feminina, o óvulo, né? Eu mostrei lá o exemplo da abelha rainha. Esse óvulo, ela não vai precisar passar pelo processo de fecundação e ele sozinho vai conseguir gerar um novo ser. Já na reprodução sexuada, essa sim é um processo que vai precisar dos dois gametas, né? O masculino e o feminino, vai acontecer a fecundação, então vai existir uma mistura genética. É tanto que na reprodução assexuada a gente vê lá nas vantagens e desvantagens que existe uma das desvantagens é a questão da variabilidade genética. Por quê? Porque todos os descendentes eles são iguais geneticamente ao seu genitor. E na reprodução sexuada, não. A gente vai ter uma variabilidade genética grande, porque um filho vai ter 50% do DNA da mãe e 50% do DNA do pai, e vai ter uma mistura grande, certo? Na questão de número 2, eu pedi para vocês falarem sobre as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada. Está sendo rápido? Está dando para compreender? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem pedir para eu parar, para eu retornar, certo? Vamos lá para a questão número 2. Na questão número 2, as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada. As vantagens é porque a reprodução vai ser em grande escala, né? É uma reprodução muito rápida, não há questão de variabilidade, não há questão de gasto de energia e eles vão ser todos semelhantes ao seu genitor, porque eles são praticamente clones, né? Então, isso são grandes vantagens na reprodução assexuada. E a grande desvantagem é a questão mesmo da variabilidade genética, como eu falei para vocês anteriormente, porque os indivíduos, como eles vão ser geneticamente iguais, se eles não vão conseguir se adaptar ao meio se sofrer, passar por algum problema, tiver algum problema que afete a um determinado grupo, todo o grupo vai sofrer, vai deixar de existir porque eles não conseguem se adaptar àquele devido problema. Deu para compreender, pessoal? Eu vou entender que sim, certo? Vocês não estão falando. Na questão 3, as estrelas do mar são animais com capacidade de se reconstituir. Partes lesionadas é quando ela perde uma parte do corpo e aquela parte do corpo ela vai se regenerar, né? Ela vai voltar,
vai crescer e se desenvolver. E aquelas partes perdidas, elas também vai se reconstituir e dar origem a um novo ser. Esse tipo de reprodução é um tipo, como eu acabei de falar, né, baseado na regeneração, onde o indivíduo ele consegue se regenerar após a perca de uma parte do seu corpo. Aqui na questão 4, a estarquia é uma técnica que consiste na utilização de fragmentos de raiz, talo ou folha de uma planta para produzir novos indivíduos, sendo muito popular no cultivo de plantas ornamentais. Aí eu pergunto qual é o tipo de reprodução nessa técnica. Olha, é quando você pega uma muda, certo? O umbu, por exemplo, quando a gente vai plantar ele, a gente pega um pedaço de um galho e planta lá. Nesse tipo de reprodução, a gente está fazendo um processo por fragmentação. A gente está pegando um fragmento daquela planta para dar o surgimento de uma nova. Então, quando você utiliza uma muda para fazer uma nova, para criar um novo ser, né, um novo indivíduo, a gente está utilizando uma reprodução assexuada do tipo fragmentação. A questão 5, que é a questão que é Hugo, né, que tem dúvida na questão 5? Pode me confirmar? Quem é que... Sim, sou eu. Pronto. Aqui na questão 5, você tem a imagem, você tem um fungo, certo? E esse fungo ele está liberando o quê? Esporos, certo? Qual é o tipo de reprodução que produz esporos, libera esporos que vão ser germinados para dar origem a um novo ser? A esporulação, certo? Ela geralmente acontece com fungos e esses fungos acabam liberando esses esporos que foram produzidos para gerar novos seres. Compreendeu agora, Hugo? Sim. Certo. Aqui na questão 6, eu peço para vocês descreverem como é que acontece a divisão celular. É um processo bem simples. O processo mais simples de reprodução que existe é essa divisão celular, também chamada de divisão binária. É quando um único ser, eu vou citar como exemplo a bactéria, ela se divide em dois, dando origem a dois novos indivíduos, né? Vai se dividir em duas células novas. É um tipo de reprodução que acontece só com seres unicelulares, certo? E ele também acontece no processo, essa divisão celular também acontece no processo de reprodução humana, mas lá no início, quando a gente ainda é uma única célula que começa a dividir, certo? Mas aí seria uma parte. As bactérias não, o único tipo de reprodução das bactérias é a divisão celular, onde uma única célula vai lá se dividir em duas, dando origem a duas novas células, que serão iguais geneticamente àquela célula que deu origem a ela. Lembrando que, por esse motivo, as bactérias elas se reproduzem muito rápido. Questões de 20 minutos, você vai ter já milhares de bactérias geradas por causa de uma única célula, de uma única bactéria. Na questão 7, eu pergunto qual é o tipo de reprodução dos animais que consiste em utilizar o gameta sexual feminino na reprodução sem que ocorra a fecundação. Então, é como eu falei lá no início. Você vai, nesse tipo de reprodução, a gente utiliza o gameta sexual feminino, o óvulo, e ele sozinho ele vai dar origem a um novo ser, sem que precise passar pela fecundação. Não vai haver necessidade desse encontro com o gameta sexual masculino. E esse tipo de reprodução é chamado de partenogênese. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Oi? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Uhum.
Quem é esse que tá, peraí. Então vamos lá, gente. Eu vou encerrar a aula por hoje, certo? Era só isso que eu tinha para mostrar para vocês. É, vou agradecer mais uma vez a vocês por estar participando das aulas e desejar a todos um bom final de semana e até a próxima aula. E toda aula agora eu vou pedir a vocês que entrem no Google Meet para a gente fazer esse momento de discussão, certo? Um abraço a todos e até a próxima aula. Professor,